Vamos abrir no capítulo 15 do livro de Êxodo. Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 22. Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 22. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por essa porção da tua palavra, que teu Espírito Santo me ilumine de tal maneira que eu possa, de uma maneira fiel, expor, explicar a tua palavra e aplicá-la ao coração dos ouvintes. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto é muito importante, mas vamos falar um pouco do contexto. Tempos atrás, o povo foi libertado do Egito, porque quando Deus enviou aquelas pragas, demonstrando seu poder, né? Aí o faraó permitiu que eles saíssem, e quando o povo estava encaminhando para o local onde Deus queria que eles fossem, o faraó se arrependeu e pegou juntamente com o seu exército, foi atrás do povo de Deus, o povo de Israel. E quando o povo percebeu que estava sendo perseguido pelo faraó e pelos egípcios, pelo exército, o povo ficou apavorado. Situação difícil, de um lado montanha, do outro lado montanha, na frente o mar e atrás os inimigos. Foi quando Moisés, como instrumento do Senhor, ele realmente agiu como Deus queria. Como? A vara, ele tocou a vara lá no mar, conforme Deus já havia orientado, o mar se abriu e o povo pôde passar. E durante esse percurso todo, o faraó e os egípcios estavam observando o que estava acontecendo. E resolveram ir atrás do povo de Deus que estava passando quando o mar foi aberto. Quando todo o povo de Deus conseguiu passar para o outro lado, o que aconteceu? O Senhor fez com que o mar voltasse ao normal, as águas se fecharam e o exército egípcio faleceu. Todos morreram. E foi tão impactante aquela experiência deles, de libertação, que nós verificamos no capítulo 15 mesmo, versículos de 1 até o versículo 19, o povo louvando, cantando, glorificando pela soberania, pelo poder, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Naturalmente, nós podemos pensar, depois que eles passaram pela experiência lá, com as pragas que Deus mandou, depois que o mar foi aberto, depois que os inimigos morreram, eles estavam preparados, sem dúvida nenhuma, para que Deus os colocasse à prova quanto à confiança nele, quanto ao fato de eles realmente confiarem no Senhor e dependerem de uma maneira absoluta no Senhor. Então, o primeiro teste pelo qual eles passaram, nós verificamos aqui no versículo 22 de capítulo 15 do livro de Êxodo. E a pergunta é: será que eles estavam preparados para serem testados, para a sua fé ser testada? E outra coisa que fala, 3 dias depois da experiência do mar, quando Deus abriu o mar para eles passarem, né, e destruiu depois o exército inimigo,
depois de ter louvado e cantado, conforme nós verificamos nos versículos, capítulo 15, versículos de 1 a 19, naturalmente estariam preparados. 3 dias nós verificamos no versículo 22, Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então, 3 dias, apenas 3 dias após essas experiências maravilhosas que eles tiveram lá, do poder de Deus, da misericórdia de Deus, da maneira como Deus atuou, depois de terem louvado a Deus, engrandecido o nome de Deus, apenas 3 dias antes, o que aconteceu? O povo partiu, indo para o Sinai, e naturalmente a água foi acabando, o povo com sede, e não foi por acaso que eles foram para lá, porque Deus estava testando. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água, ficaram desesperados. Por fim chegaram a Mara. Mara significa amarga ou amargura, nesse local, né? No entanto, não puderam beber as águas de Mara. Quando eles chegaram no local, havia águas e ficaram contentes. Puxa vida, com tanta sede, nós estamos a água aqui e tal. Quando eles foram provar a água, notaram que a água era o quê? Amarga, não era potável. E qual foi a reação deles? Se lembraram de como Deus operou, demonstrou seu poder, sua misericórdia, e que Deus se preocupava com eles, da fidelidade de Deus, clamaram ao Senhor dizendo: Senhor, acabou a água, faça alguma coisa, né? Não, qual foi a reação deles? No entanto, versículo 23, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo o quê? Louvou a Deus? Clamou ao Senhor? Não, o povo murmurou, se queixou, demonstrou um grande descontentamento, uma grande insatisfação para com o Senhor Deus e para com Moisés, que estava liderando eles, né? E é triste, mas durante os 40 anos do deserto, apesar de Deus demonstrar tanto amor, tanta bondade, tanta graça, tanta misericórdia, tantos livramentos, eles sempre murmuraram, se queixaram, demonstraram insatisfação, descontentamento para com o Senhor e com Moisés. Teve ocasiões que quase que apedrejaram Moisés, né? Então, e às vezes nós somos duros com esse povo, dizendo: pô, mas que povinho incrédulo, não aprenderam a confiar no Senhor. Mas isso não acontece conosco também? Quantas vezes nós que confiamos no Senhor para a salvação, não confiamos no Senhor o quê? Para as nossas necessidades diárias, diante das dificuldades. Basta surgir algumas dificuldades, muitos de nós não só não confiamos e dependemos do Senhor, descansamos no sentido de suprimento das nossas necessidades e também em outras áreas, né? Livramentos, outras coisas, como também muitas vezes nos queixamos e murmuramos. Quantas vezes alguns crentes murmuram, falam: Senhor, eu sou tão fiel, frequento a igreja, dou dízimo, né? E prego a palavra, ensino a palavra, eu uso meus dons, e o Senhor permite que eu fique com essa enfermidade, ou algum familiar, permite que eu passe por situações difíceis. Muitas vezes acontece isso. São lições do deserto. E uma coisa importante é o seguinte: Deus quis que eles passassem por esse primeiro teste. Por quê? Porque eles tinham que aprender a confiar em Deus e a depender de Deus totalmente. Porque para que eles pudessem sobreviver naquele deserto inóspito, só contando com a total o quê? Dependência de Deus, que iria supri-los, demonstrando seu poder, amor, misericórdia e graça. E nós verificamos que eles não reagiram assim. Em vez de clamar ao Senhor, eles murmuraram. Quer dizer, murmuração nada mais é do que incredulidade. Murmuração é igual incredulidade. Por que o Senhor permite que nós passemos por provações, que sejamos testados, provados? Porque quando o crente, diante de dificuldades, diante de provações, situações, o crente confia no Senhor, com dependência total do Senhor, quando ele obedece ao Senhor, o que acontece? Ele passa no teste, passa na prova e cresce espiritualmente com uma maturidade. Mas quando o crente, diante das dificuldades, age com incredulidade, com ingratidão, com murmuração, o que acontece? Ele é reprovado no teste, muitas vezes é disciplinado, né? Reprovado no teste, e continua imaturo, uma criança espiritualmente falando.
Então não é que Deus não tem amor para conosco, permitir que nós passemos por essas provações, é porque isso é para nosso crescimento. E no caso deles, eles tinham que aprender, já que eles iam passar durante muito tempo pelo deserto, né? Eles tinham que aprender, 40 anos, que aprender a dependência total do Senhor, a confiar totalmente no Senhor. E não foi o que aconteceu. E o povo murmurou contra Moisés, versículo 24. O que vamos beber? Quantas vezes isso aconteceu durante os 40 anos, né? E como o povo não clamou ao Senhor, Moisés fez no lugar deles. O que Moisés fez? Moisés intercedeu pelo povo. Moisés confiando no Senhor, reconhecendo a misericórdia, o poder do Senhor, a fidelidade do Senhor. Versículo 25 fala: então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Na minha versão fala pedaço de madeira, mas em outra versão aparece árvore ou arbusto. De acordo com os peritos no hebraico, as duas traduções podem ser feitas, seja madeira ou árvore. Então Moisés clamou ao Senhor, o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, naturalmente orientado pelo Senhor, né? E as águas se tornaram doces, que significa se tornaram potáveis. Agora, uma coisa importante: não havia nada mágico em jogar a árvore ou a madeira, né, como se tivesse alguma coisa que fizesse com que as águas se tornassem potáveis. Não. Ao jogar a madeira ou a árvore, foi um ato simbólico da parte de Moisés, antecipando a realização do milagre que Deus iria operar. Na verdade, o milagre foi do Senhor. E o que o Senhor fez? Quando Moisés jogou a madeira nas águas, as águas se tornaram doces, quer dizer, potáveis. Ali o Senhor lhes deu estatutos e ordenanças. Veja que coisa interessante. Apesar da incredulidade, apesar de eles não dependerem do Senhor, apesar de eles demonstrarem profunda ingratidão pela maneira como Deus atuou, libertando o povo do deserto, coisa recente, não foi coisa de anos atrás, não, recente. Apesar de tudo que Deus fez por eles, e eles agiram de uma maneira tão ingrata, tão incrédula, não dependendo do Senhor, murmurando, se queixando, mostrando uma insatisfação. E outra coisa, através dos 40 anos no deserto, você pode verificar que muitas vezes eles chegaram a dizer: puxa vida, antes nós tivéssemos ficado lá no Egito, lá tinha comida, tinha uma série de coisas, né? Chegaram a pensar em retornar para o Egito. Ingratidão, incredulidade, não dependeram do Senhor. Apesar de tudo isso, Deus demonstrou misericórdia, graça. Interessante, misericórdia, não os disciplinou, demonstrou graça o quê? Fazendo com que a água se tornasse potável. E demonstrou o poder, seu poder também. Porque eles tinham que aprender, não só a depender de Deus, mas reconhecer que Deus tinha poder suficiente para suprir todas as necessidades deles durante o trajeto no deserto. E ali o Senhor lhe deu, e aqui nós verificamos no final do versículo 25. E ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança. E no versículo 26 dá detalhes sobre esse estatuto e essa ordenança. Qual é? E ainda diz: e ali os provou. Realmente eles foram provados, testados, né? E tinham que ser testados, tinham que passar muito tempo, muitos anos no deserto, tinham que confiar no Senhor totalmente. Isso é para nós também, hein? E aqui diz assim, versículo 26. Aqui fala qual é a ordenança que o Senhor deu. Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Em outras palavras, essa promessa condicional de que obediência traz bênção, desobediência traz disciplina. Deus colocou isso para eles, dizendo: ó, se vocês agirem com obediência, confiando em mim, jamais vocês terão aquelas enfermidades que eu mandei lá para os egípcios. Preservaria a saúde de vocês, mas era condicional. Agora, uma coisa importante aqui. É um erro, já aplicando para nós, né? Afirmar que, baseado nesse versículo, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, que essa foi uma promessa imutável de Deus
para o seu povo em todas as épocas. Não, isso foi uma coisa específica para o povo lá, naquela época. Hoje, Deus não promete que estejamos livres de todas as enfermidades, desde que sejamos fiéis, obedientes, que andemos com Ele. Não é isso, não é o contrário. O que Deus promete para nós hoje? Vamos abrir em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Então, para nós hoje, não existem promessas imutáveis de saúde permanente, uma série de coisas. Então, em Efésios, capítulo 1, nós verificamos o quê? Deus promete para nós, né, em nossa dispensação da graça, bênçãos espirituais. Isso realmente Ele prometeu. Capítulo 1 de Efésios, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essas bênçãos nós podemos, o quê? Nos apropriar por fé. Isso Deus prometeu. E nunca prometeu livrar-nos de todas as enfermidades. Agora, não quer dizer com isso que o Deus que curou no passado, não cura hoje. Ele tem o poder e tem curado pessoas de várias enfermidades. Em todos os locais, em todas as épocas, no período da igreja tem acontecido isso. Mas, tanto é assim que se Deus não operasse curas hoje, nós nem precisaríamos orar, né? Mas Deus cura qualquer enfermidade, tem curado de acordo com a vontade soberana dele. Por isso é um erro bíblico, teológico, nos basearmos naquela passagem lá do capítulo 15 de Êxodo, para dizer que como fazem algumas seitas hoje em dia, alguns grupos, né? Que Deus prometeu de uma maneira imutável, assim dizer, né? Incontestável, que nós podemos ser curados de todas as enfermidades. Não é verdade. A nível real isso não acontece, mas Deus prometeu o quê? Bênçãos espirituais. Então, se você quer ter saúde espiritual, obedeça a palavra de Deus, confie no Senhor. Agora, bênçãos materiais que Deus possa soberanamente dar para algumas pessoas hoje, ou mesmo a cura de enfermidades, é de acordo com a vontade soberana dele que irá acontecer. Nós vamos voltar para o nosso texto lá, de capítulo 15 de Êxodo. Então é um erro nós pegarmos certos textos ligados a outra dispensação, outro período, outra época, né? E queremos aplicar para hoje, e muitas vezes alguns baseados em textos como esse, que Deus colocou aqui, né? No versículo 26, né? Final do versículo 26 do capítulo 15 de Êxodo. Nenhuma enfermidade virá sobre vocês. Alguns chegam não só a reivindicar, mas exigir de Deus a cura. E prometer para outras pessoas também. Não tem fundamento bíblico isso. Deus prometeu bênçãos espirituais. As bênçãos materiais que Ele possa nos dar é de acordo com a vontade soberana de Deus. Mesmo porque no Antigo Testamento, muitas das bênçãos que eram dadas eram bênçãos materiais. Assim como as disciplinas também eram do ponto de vista físico, né? Então não tem base bíblica para isso. E essas lições dos desertos são importantes, porque Deus permite que nós passemos pelos desertos também, né? Pelo deserto. E as experiências do deserto são importantes por quê? Importante para o povo daquela época e para nós hoje, que é uma maneira nós aprendemos mais a respeito de nós. Uma maneira nós reconhecemos a tristeza e a realidade da natureza pecaminosa, do nosso coração pecaminoso, da carne, e também conhecemos mais o Senhor. Assim como eles experimentaram a realidade da incredulidade, da murmuração, da ingratidão, também experimentaram o quê? Demonstração da fidelidade de Deus para com o seu povo, o amor, a bondade, a graça, a misericórdia e o poder de Deus. E hoje todos nós podemos experimentar a bênção do Senhor em nossas vidas, né? A presença do Senhor conosco. E aqui voltando para o nosso texto, né? E no versículo 27 nós vemos, do capítulo 15 de Êxodo. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. E Deus é tão gracioso, não só transformou a água lá, que estava amarga, em água potável, a poder saciar a sede, como ainda os conduziu para um local maravilhoso, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras.
quer dizer, um local de refrigério, de descanso. Tanto aqui fala que acamparam junto às águas. Agora é aplicando para nós, embora seja verdade que Deus permite que nós passemos por testes, por provações, para crescermos espiritualmente, a vida cristã não é só fundamentada em provas, em testes, ao contrário, há também momentos de refrigério, de descanso, de alegria interior. E quando nós ficamos aqui, né, 12 fontes de água e 70 palmeiras. A graça do Senhor, a graça. Então, nós constantemente, quando lemos essas experiências do povo no deserto, nós devemos identificar que serve como lições para nós. Vamos abrir no capítulo 10 de 1 Coríntios. Capítulo 10 de 1 Coríntios. Primeira Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1, ele começa a falar sobre a experiência do povo no deserto, liderado por Moisés. E lá pelas tantas, versículo 7, por exemplo, fala: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. 1 Coríntios 10, 7. O povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram. E caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponham a Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Quer dizer, aqui está falando sobre várias experiências no deserto, dos 40 anos, em que o povo murmurou, agiu com crueldade, alguns com idolatria, e foram disciplinados. E Paulo, usando como lições para nós hoje, versículo 10, não fique murmurando. O povo não murmurou lá, e quantas vezes nós não murmuramos também, hein? Quantas vezes, né? Não fique murmurando, versículo 10, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Quer dizer, várias situações que eles agiram com incredulidade, com ingratidão, murmuraram, se queixaram, demonstraram insatisfação, descontentamento para com Deus e para com Moisés. Versículo 11. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo. Veja que coisa, hein? E foram escritas como advertência a nós. Em outras palavras, as experiências lá no deserto, lá do povo de Deus, servem como lições para nós, hein? Escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. E outra coisa importante, como no caso deles, ó, versículo 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Tudo levava a crer que eles, depois de experiências recentes, 3 dias antes, né, passar pelo mar, tudo, que eles estariam o quê? Bem, mas não. Caíram no pecado da rebelião, da queixa, da murmuração, da incredulidade, da ingratidão. Pode muitas vezes acontecer conosco, hein? Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. O segredo da vida cristã, e dívidas para nós, é o seguinte: não olharmos para as dificuldades, mas para o Senhor. É o que eles iam ter feito lá também, né? Em vez de eles ficarem olhando para as dificuldades, a falta d'água e outras coisas que ocorreram durante os 40 anos lá no deserto, de olhar para o Senhor, que iria suprir todas as necessidades, estar com eles, protegendo, dando livramentos. E para nós também, em vez de olharmos para as dificuldades, devemos olhar para o Senhor. E muitas vezes acontece, como eu já frisei, confiamos no Senhor Jesus para a salvação, mas nas experiências do dia a dia, diante das dificuldades do dia a dia, não confiamos no Senhor. E ficamos o quê? Muitas vezes ansiosos e agimos como eles agiram. Interessante esse versículo 11, né, do capítulo 10 de 1 Coríntios, que essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritos como advertência a nós, para não cair no mesmo erro, né? E por isso precisamos ter muito cuidado de ficar criticando o povo lá no deserto, como às vezes nós fazemos as mesmas coisas, agindo com credulidade, né? Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Voltemos para o nosso texto lá de Êxodo, capítulo 15. E verificamos como essas lições são preciosas. Então devemos nos aproximar desses livros históricos do Antigo Testamento, não apenas crendo que isso aconteceu no tempo e no espaço da história. Isso são eventos verdadeiros, nós cremos que aconteceram, mas também encararmos como Paulo citou lá,
em 1 Coríntios capítulo 10, são lições preciosas para nós também, para não cairmos na mesma coisa, no mesmo pecado, né? E uma coisa interessante aqui, quando fala aqui, ó, por fim, capítulo 15 de Êxodo, versículo 23. Por fim chegaram a Mara e, no entanto, não puderam beber as águas de Mara. Então, Mara fala o quê? Mara fala de tristeza, de amargura, de sofrimento, como consequência do pecado que entrou no mundo e afetou toda a humanidade. E o que aconteceu? Como é que Deus orientou a Moisés? Versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Antes de falarmos sobre esse detalhe, pedaço de madeira, quando você estiver com dificuldades, faça como Moisés, diante de provações, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. E não como o povo que ficou murmurando, né? Quando o pedaço de madeira foi jogado nas águas, Mara fala de amargura, né? As águas se tornaram potáveis, doces. Essa madeira que foi jogada nos faz lembrar do quê, hein? Da cruz de Cristo. É uma boa ilustração, assim dizer, né? Dizer, da cruz de Cristo. A humanidade em pecado, rebelde, longe de Deus, sofrendo as consequências emocionais e físicas do pecado, uma vida de amargura, sem sentido, sem propósito para a existência. De repente a pessoa tem um encontro com o Senhor Jesus como Salvador. Naquele momento que ele tem um encontro com Jesus como Salvador, ele encontra na pessoa do Senhor Jesus a chave para salvação, para ter vida eterna com o Senhor e também para o Senhor operando em nossa vida, o Espírito Santo dando a palavra, à medida que vamos seguindo ao Senhor como discípulos do Senhor, para não ficarmos livres de amarguras, de tristezas, de angústias, pelo fato de não termos a Deus. A partir do momento que você tem o Senhor Jesus como teu Salvador, a fonte da vida eterna que é Jesus, né? Aí nós temos, mesmo diante de situações difíceis, de provações, podemos ter alegria interior, à medida que estamos andando com o Senhor Jesus. E uma coisa interessante, no versículo 27, então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Aqui fala de abundância, aqui fala o quê? De refrigério. E não é verdade que quando nós encontramos Jesus como Salvador, seguimos o Senhor, temos comunhão com Ele, uma vida de adoração, nós temos também, mesmo diante de muitas provações, dificuldades, testes, ainda que venhamos a falhar muitas vezes, né? Temos o quê? Momentos de refrigério, de alegria interior, de descanso. E nos faz lembrar o quê? De Mateus capítulo 11, versículo 20, a partir do versículo 28. Mateus 11, 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Então, uma pessoa amargurada, sem sentido para a vida, triste, sofrendo as consequências emocionais, físicas do pecado, a partir do momento que ela tem encontro com Jesus, o que acontece? Versículo 28 diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Pessoa incrédula, sem sentido para a vida. Todas as misérias humanas, a mais miserável é o quê? É a ausência de Deus, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei realmente. Deus nos alivia. E tomem sobre vocês o meu jugo. Como consequência do encontro com Jesus, seguimos a Cristo, como discípulos de Cristo, obedecendo no poder do Espírito Santo, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Lembra quando eles foram lá naquele local com várias fontes, momento de refrigério, descanso, alegria, não é verdade? Tudo isso nós encontramos espiritualmente na pessoa de Jesus. E não sei qual é o seu momento de vida, se você já teve um encontro com Jesus, se você é uma pessoa amargurada, a vida não tem sentido, não tem propósito para você, e você pode encontrar na pessoa de Jesus o quê? Salvação, vida eterna, sentido, significado para a própria existência. E na pessoa de Jesus nós encontramos o quê? Esse descanso, refrigério, propósito para a nossa vida. Voltemos para o nosso texto lá, de Êxodo capítulo 15.
Veja quantas lições nós podemos receber de um texto tão curto como este. Não é verdade? Tão curto. Versículo 27, então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Você tem desfrutado desse refrigério, dessa alegria, desse descanso na pessoa do Senhor Jesus? Deus é real na tua vida? Você sente que interiormente há um vazio que precisa ser preenchido por alguma coisa, que nada, nem bens materiais, nem a própria saúde física, nem fama, popularidade, poder, nada preenche aquele vazio interior. Como alguém disse certa vez, né? No coração do homem tem um vazio que tem a forma de Deus. Esse vazio só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Só Cristo pode preencher esse vazio. E o que você tem que fazer? Reconhecer que você é pecador, que está longe de Deus, que sua vida não tem sentido, não tem propósito, e crer no Senhor Jesus como Salvador, recebê-lo como Salvador pessoal, crendo que Ele morreu na cruz no teu lugar, foi punido em seu lugar. E à medida que você o recebe como Salvador pessoal, você pode realmente não só obter a salvação, livre da condenação eterna, promessa do céu com o Senhor, mas aqui, enquanto você estiver aqui, alegria interior, propósito para a vida e desfrutar da presença às 24 horas de Jesus na tua vida. Esse é o propósito pelo qual Deus nos salvou, para que nós pudéssemos, para que pecadores rebeldes se tornassem em santos adoradores. E o texto é maravilhoso, vale a pena ler o contexto quando o povo começou a louvar a Deus, capítulo 15 de Êxodo, versículos de 1 até o versículo 19, louvando, glorificando pelo... Só que, e que é a vontade do Senhor qual que é? Que nós temos vidas de confiança, confiando no Senhor, dependendo do Senhor, andando com Ele, venhamos ser santos adoradores. E vai fazer 53 anos que esse ano que o Senhor Jesus me salvou. 71. Nunca me arrependi. E eu tenho desfrutado esse tempo todo da presença do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, te louvo e agradeço por esse texto maravilhoso. Esse texto realmente que mostra tua graça, tua misericórdia, teu poder, tua bondade, mesmo diante de incredulidade, ingratidão. Isso é demonstrado pelo povo lá. E te agradecemos, Senhor, porque nós podemos desfrutar da presença do Senhor em nossas vidas, podemos desfrutar do teu poder, alegria interior, e temos confiança, Senhor, que estaremos eternamente com o Senhor. Te louvamos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu resolvi fazer um pequeno apêndice com uma complementação de um tema que eu estava abordando no capítulo 15 de Êxodo, que para enriquecer mais o assunto, tá? Então, em Êxodo capítulo 15, nós estamos vendo a partir do versículo 22, né? Então, Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 22. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara, que eu havia dito que Mara significa amarga, lembra amargura, né? No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. E eu falei também que isso nos faz lembrar da amargura da vida, da falta de sentido para a existência, falta de propósito, enfim, tudo que está relacionado com o homem pecador que ainda não tem Jesus como Salvador, uma vida sem Deus, desmotivado, enfim, está relacionado com sofrimento, quer seja do ponto de vista emocional, físico, porque a causa é espiritual. Então, Mara tem esse aspecto assim, né? No entanto, o versículo continuando, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado Mara, de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber?
Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas e as águas se tornaram doces. Então as águas eram amargas, não eram potáveis. Moisés, orientado por Deus, pegou aquela madeira, jogou nas águas e as águas se tornaram doces. E eu havia comentado assim, de passagem, que a madeira aqui, ou a árvore, conforme a versão, nos faz lembrar a cruz de Cristo, local onde Jesus morreu pelos nossos pecados. E interessante aqui que quando a madeira foi jogada nas águas, as águas ficaram doces. Assim também, aquele que se aproxima da cruz de Cristo, que entende que é pecador, que precisa de Cristo como Salvador, reconhece que Cristo morreu pelos seus pecados, que naquele momento Jesus foi punido em nosso lugar, nossos pecados foram punidos em Cristo. Quando ele tem esse encontro com Jesus, o recebe como Salvador, a vida dele, que era amarga, sem significado, sem propósito, passa a ser que doce. A comunhão com Jesus faz com que a nossa, espiritualmente falando, ela se torne doce, passa a ter sentido. E quando eu disse que a madeira nos faz lembrar de Cristo, vamos abrir em 1 Pedro capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 21. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Não falei que Cristo morreu no nosso lugar como nosso substituto? Ele foi punido em nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Então ele sofreu no lugar de vocês, ele foi nosso substituto, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Uma vez que ele é nosso modelo, quando você tem um encontro com Cristo e o recebe como Salvador, e se torna um discípulo de Jesus, seguindo a Jesus, ele é um modelo para nós. Você siga os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Jesus nunca pecou. Pois ele quem? Cristo, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Quem é aquele que julga retamente? Deus Pai. Carregando aqui, esse versículo aqui, 24, está bem ligado com aquela madeira que foi jogada sobre as águas, que eram amargas, se tornaram o quê? Doces, potáveis. Versículo 24, de capítulo 2 de 1 Pedro. Carregando ele mesmo, ele quem? Cristo, carregando o quê? Em seu corpo, sobre o madeiro, tá vendo? A cruz. Sobre o madeiro, os nossos pecados, que ele estava como nosso substituto e como nosso representante, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Porque uma vez que nós tivemos um encontro com Cristo, nós não somos mais escravos do pecado, nós somos livres, libertados, não só da punição eterna, não só do julgamento eterno, mas também do que? Da escravidão do pecado. Fomos, por causa de Cristo, que morreu em nosso lugar, quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós somos salvos entre outras coisas, da escravidão do pecado, para que vamos para a justiça. Isso entra aqui que nós chamamos de processo de santificação, pelo qual o Espírito, usando a palavra de Deus, vai transformando o nosso caráter de tal maneira que cada vez mais nós sejamos mais semelhantes a Jesus, mais parecidos com Jesus, para que vamos para a justiça, pelo poder do Espírito Santo. Pelas feridas dele, quer dizer, que ele sofreu lá na cruz, vocês foram sarados, espiritualmente falando. Estávamos enfermos por causa do pecado. Nós fomos sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Era a situação da humanidade. Aliás, daqueles que não têm Jesus, né? Estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Quem? O Senhor Jesus Cristo. E no momento que você recebe o Senhor Jesus como Salvador, algo acontece em você. O que? O Espírito Santo vem habitar no seu interior, no meu interior. Vamos abrir em Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7.
João, capítulo 7, versículo 37. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. Eu vou ler. No último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Lembra o povo de Israel lá, conforme o capítulo 15 lá de Êxodo, 3 dias andando no deserto com sede. Chega lá e encontra águas amargas, né? E Jesus fala, se alguém tem sede, quer dizer, sede espiritual. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Em outras palavras, receba o Senhor Jesus pela fé como Salvador pessoal. Quem crê em mim, como Salvador pessoal, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse é o resultado de nós termos um encontro com o Senhor Jesus. E o que aquele povo lá está precisando? Fisicamente falando, de água, né? E as águas se tornaram doces, potáveis. E aqui no caso, aquele que recebe o Senhor Jesus como Salvador, do seu interior, espiritualmente falando, fluirão rios de água viva. E agora Cristo explica o que significa isso. Versículo 39. Isso ele disse a respeito do Espírito, que é do Espírito Santo, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito Santo até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Naturalmente, após a ressurreição de Jesus e no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi dado, depositado e recebido pela igreja, e a partir daquele momento todas as pessoas que têm encontro com o Senhor Jesus são habitadas pelo Espírito Santo. E ele diz assim, no final do 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, no momento da nossa conversão, como somos salvos, por cremos no Senhor Jesus como Salvador, o Espírito Santo começa o processo de santificação, transformando o nosso caráter, como eu disse, cada vez mais a semelhança de Jesus. E o Espírito Santo opera de tal maneira em nosso interior, que nós passamos a refletir o caráter de Jesus. O caráter de Jesus. Então, vida cristã que eu sempre gosto de frisar, é a vida de Cristo refletida no Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo. E voltando para lá, capítulo 15 lá de Êxodo, um detalhe que eu já tinha, levando em conta tudo que eu acabei de dizer agora, sobre aquele que tem sede vem a mim beba, que Jesus falou, né, em termos de recebê-lo como Salvador, beber espiritualmente, nós verificamos no versículo 17 do capítulo 15 de Êxodo. Então chegaram a Elim, que Elim significa lugar de árvores, lugar das árvores, né? Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Eles tiveram momentos o quê? De refrigério, descanso, tranquilidade. Quem recebe o Senhor Jesus como Salvador pessoal e constantemente tem essa comunhão com o Senhor, ele vai desfrutar do quê? Vai desfrutar do quê? De paz interior, descanso espiritual no Senhor, refrigério. Que bênção, né? E à medida que você vai andando com o Senhor, como eu disse, já ando com o Senhor há 53 anos quase, né? Cada vez mais você vai desfrutando essa intimidade pessoal com o Senhor Jesus. E você vai verificar que Deus é real. E eu vou orar novamente, tá? Senhor Deus, te agradecemos por esses textos maravilhosos que faz do Senhor Jesus. Que aquele que crê nele, do seu interior, fluirão rios de água viva. Que bênção, Senhor. Que bênção poder conhecer o Senhor Jesus como Salvador, como aquele que está conosco às 24 horas do dia, que não nos abandona, não fica distanciado, que se importa conosco, um Deus presente, um Deus que age. Te agradecemos e louvamos por tudo isso e pelas bênçãos, em nome de Senhor Jesus. Amém.